12. Isso aí, pastor, obrigado. 12. A Nova Jerusalém é a cidade santa, a cidade perfeita, e a cidade perfeita está coberta com toda a pedra preciosa. O muro dessa cidade, segundo a Bíblia, está coberta com toda a pedra preciosa, tá? Toda a pedra preciosa. E quando nós vamos lá e conta as pedras, são 12, ok? E aí, a Bíblia diz, né? Nós lemos o texto aqui já, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Por quê? Se você obedeceu ao Senhor, você vai reinar. O que isso significa? Que ele governou a sua vida. Eu não fiz o que eu quis. Deus me governou. E se Deus governou você, toda pedra preciosa é a sua vestimenta. Se ele me governou, toda pedra preciosa é a minha vestimenta. Amém ou amém? A Bíblia diz que ele nos faz o quê, gente? Reis e sacerdote. Sim ou não? Somos reis e sacerdote. E as 12 pedras falam do governo, falam da cobertura de Deus. Sacerdote, isso aí, pastorzão? Então toda pedra é quanto? 12. Porque é o governo de Deus. Amém? Deixa marcado em Ezequiel aí, vamos lá. É Apocalipse 21. Então, se Deus governa a minha vida, a minha vestimenta é pedra preciosa, tá? Apocalipse 21, pastora. Vamos ler o verso número 16. Apocalipse 21, 16. 16. E a cidade estava situada em quadrado. Aí, ó, o quadrado de novo. E o seu comprimento... Pode ler. Amém. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. E o seu comprimento, largura, altura eram iguais. Ótimo. Então era igual. Altura, largura, tá? O comprimento eram iguais. Era quadrada. A cidade era quadrada. A cidade estava situada em um quadrado. Amém? E aí fala do governo de Deus. Fala do trono de Deus. Pula pro verso 19 aí, pastor, ó. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda. Continua, pastora. O quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito e o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso e o 11º jacinto e o 10º ametista. O que é duodécimo? Duodécimo, gente, o que é? 12. 12. Então nós temos aqui 12 pedras. Amém? Amém. Ó, o 10º crisópraso, como é que? Crisópraso e um 10º, né? Que é o 11º jacinto, o 12º ametista. Essas 12 pedras correspondem às 12 combinações do nome inefável de Yud Re Vav Re, que é o nome do Senhor, o nome do Eterno, que se manifesta na sua plenitude, tá? Desde a criação, como eu falei para vocês, da emanação. Entende ou não? Então a cidade é quadrada e as 12 pedras estão aqui. As 12 pedras estão aqui. Amém ou amém? E aí, o mistério desse querubim ungido, que é Lúcifer, ele estava revestido de toda pedra preciosa. Ele possuía autoridade que vinha direta do quadrado de Deus. O que era o quadrado de Deus? O trono dele. Então, a autoridade que Lúcifer tinha procedia do quadrado de Deus, do trono de Deus. Ele recebia essa autoridade. Vamos lá, vamos retornar para Ezequiel 28, tá? E aí, olha aqui, ó, estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a sua cobertura. Então, ele estava coberto, a cobertura dele. Então, ele possuía a autoridade que vinha do quadrado de Deus, que vinha do trono de Deus. E esse mesmo destino aguarda todos os vencedores, aqueles que permitirem que o Eterno governe completamente sua vida. Se você permitir que Deus governe você entrará no quadrado de Deus. E a emanação, a presença, a autoridade, a cobertura do trono estará sobre nós. Amém? E aí, agora eu preciso contar com vocês, tá, pessoal? Vamos lá. Ó, a pastora vai estar comigo aqui e nós vamos agora, então, se deparar com um problema, tá? Nós temos um problema aqui que a gente vai resolver ele. Ou, na verdade, a gente não vai resolver, mas a gente vai decifrar ele. E qual que é o primeiro problema? Quando nós vamos contar as pedras do anjo, do Lúcifer, não tem 12. Lê de novo o verso 13, pastora. Ezequiel, pastor? Ezequiel 28, 13, aham. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Vamos contar, ó, a pastora vai ler e eu vou falar o número aí, vocês falam comigo, vocês contam junto comigo aí, beleza? Vamos lá. Sardônia, 1, topázio, 2, diamante, 3, turquesa, 4, ônix, 5, jaspe, 6, safira, 7, carbúnculo, 8, esmeralda 9. e ouro. Ouro não é pedra, ouro é metal. Então nós temos aqui 9 pedras, sim ou não? Sim. E qual que é o problema? Só tem 9 pedras, quando deveria ter 12, para representar o governo completo de Deus sobre a vida dele. E aí na contagem das pedras,
desaparecem 3 pedras e no lugar das 3 pedras aparece o ouro. Mas ouro não é pedra, ouro é metal. Teve uma troca aqui, porque toda pedra preciosa para Deus é 12, sim ou não? Sim. Na de Lúcifer só tem 9, e o ouro aparece na contagem, só que o ouro não é pedra. E o que significa ouro na Bíblia? Ouro na Bíblia aponta para a divindade, tá? A prata representa a redenção, por isso Jesus foi vendido por 30 moedas de prata e não 30 moedas de ouro, porque prata fala de redenção. A madeira fala da humanidade, mas o ouro fala da divindade dele, fala da glória. É a tipologia da presença sobrenatural de Deus. É o símbolo da própria divindade. É o símbolo da própria divindade. O ouro, ele sendo o metal, né, mais nobre, ele representa a Shekhinah de Deus. Ou, como a maioria das pessoas falam, a Shekinah. A presença manifesta do Altíssimo desde a criação ou na criação. Então, o ouro representa a divindade, a presença. Quando se fala de ouro, se fala da presença gloriosa de Deus. Se fala da divindade de Deus, apontando para o próprio Deus. Cada pedra, cada tipo de material na Bíblia tem um apontamento profético. O ouro aponta para a divindade. Por isso que quando nós lemos lá que Deus manda construir a Arca da Aliança, ela é feita de madeira de acácia, mas que a madeira aponta para a humanidade de Jesus, para Jesus como homem, mas ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Então, quando alguém olhava para a arca, não via madeira, só que ela era feita de madeira de acácia, só que ela era coberta de ouro por dentro e por fora. Por que não via madeira? Porque ela era revestida de ouro. E aí, o que nós aprendemos com isso? Que Cristo é um mistério escondido em Deus. Lembra que nós já falamos sobre isso aqui? Que Cristo era um mistério escondido, e aí Lúcifer chegava, via o trono vazio, porque ele não via Cristo, porque Cristo era um mistério escondido, e ele olhava para o trono está vazio, o que ele pensava? Esse trono é meu, porque está vazio. Mas por quê? Porque Cristo era um mistério escondido em Deus, dentro de Deus. A tampa da arca ali, o propiciatório, era feito de ouro maciço, porque aponta para a divindade de Cristo. O ouro aponta para isso. Agora, o que aconteceu aqui? Houve uma troca. Lúcifer queria ser igual a Deus, sim ou não? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Mas para ser semelhante ao Altíssimo, o que ele precisa fazer? Primeiro ponto, eu nunca vou ser semelhante a você se eu continuar me submetendo a você. Eu tenho que tirar de sobre mim a sua autoridade. A tua cobertura que está sobre mim, eu preciso tirá-la. Tá pegando ou não? Uma hora dessa eu vou falar só sobre cobertura espiritual. Mas você está entendendo que a cobertura de Deus vem através das 12 pedras? A cobertura, olha o texto, de toda a cobertura, de toda a pedra preciosa, era a tua cobertura. Então a cobertura dele vinha nas pedras, porque as pedras é de onde vinha a emanação, a presença, a Shekinah, provinha do trono de Deus sobre ele. Então, como é que o sacerdote representa Deus na terra? Através da cobertura. E aonde que está representada essa cobertura? Nas pedras. Nas pedras. Então, o que Lúcifer faz? Eu quero ser semelhante ao Altíssimo, mas para que eu seja semelhante ao Altíssimo, o primeiro ponto que eu tenho que resolver é sair de debaixo da autoridade dele. Eu tenho que tirar de sobre mim essa autoridade. Eu não posso estar me submetendo a ninguém. Eu não posso me submeter a Deus. Se eu quero chegar no mesmo nível que alguém, eu não posso me submeter a ele. Eu tenho que me igualar a ele. Amém ou amém? Então, se existem 2 pessoas e eu quero ser igual a outra, eu não posso ser submisso a ela. Eu preciso sair de debaixo da mão dessa pessoa. Não tem como você ser igual a uma pessoa se você é submisso a ela. Entende ou não? E as pedras simbolizavam justamente a cobertura de Deus. Cada uma das 12 pedras do peitoral representa um canal específico por onde a autoridade divina, a autoridade de Deus, flui do trono para governar toda a criação. Governar a vida do sacerdote, governar o seu plano, o seu projeto, o seu propósito. Então, cada uma das 12 pedras que tinha no peitoral dele representa esse canal, esse cano, esse caminho de onde vem essa autoridade. É aonde manifesta a autoridade de Deus. Só que aí nós encontramos um problema. O Lúcifer, ele quer ser igual a Deus. E o símbolo de Deus, qual que é o símbolo de Deus? Da divindade. O símbolo da divindade é o ouro. O símbolo da divindade é o ouro. Isso sempre foi assim e sempre vai ser. O ouro é o símbolo da divindade. Então o que Lúcifer faz? Ele tira as pedras e começa a preencher no lugar das pedras o ouro. Como que dizendo, né? Eu não preciso da tua cobertura. Eu sou igual a você. Tá conseguindo entender, pessoal? Você vai conseguir entender? Dá uma glória aí. Então esse comportamento, esse ato de Lúcifer de tirar a pedra, nós já vamos ver aqui a fileira de pedra que ele tirou.
E cada pedra que ele foi tirando, ele foi colocando o ouro no lugar. Por quê? Porque a ideia dele é ser igual a Deus. E o ouro é o símbolo da divindade. O ouro simboliza o próprio Deus. É o tipo, é a tipologia de Deus, da divindade. Então essa é a primeira tentativa de usurpar a autoridade divina na história da criação. Então Lúcifer, ele não apenas rejeita a sua posição de querubim ungido, de querubim protetor, de selo da perfeição, não. Ele ativamente, ele substituiu a cobertura legítima de Deus pelas suas próprias pretensões à divindade. Ou seja, eu não preciso do Senhor e agora eu vou substituir a tua cobertura pelo desejo que eu tenho de ser semelhante ao Senhor, pelo desejo que eu tenho de ser igual a ti. Isso é sério, né, não, gente? Então, cada pedra que ele vai removendo, uma esfera, uma posição específica de governo celestial, vai sendo rejeitada. Vai sendo rejeitada. Amém ou não amém? Então, são 9 pedras, em vez de 12. 3 foram removidas. O número 3 representa a própria essência da divindade, que nós falamos hoje, da Trindade. Então, as 3 pedras, o número 3, representa essa essência. Qual a essência? A essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que governa toda a criação. E o mesmo padrão se manifesta em toda a rebelião contra Deus até hoje. Rejeita a cobertura de Deus, substitui pela vontade própria e proclama autossuficiente. Eu sou igual a Deus. Sempre vai ser assim. Sempre. Foi assim e ainda continua sendo. No lugar das pedras, ele colocou o ouro. Mas ouro sem autoridade. Existe ouro que brilha e até impressiona, mas não possui poder real sobre a criação. Tem ouro que seduz, tem ouro que enche os olhos, mas não governa legitimamente, porque o ouro representa a própria divindade, aponta para o próprio Deus. Então tem muita coisa por aí brilhando como ouro, mas não é legítimo. Não é legítimo. O ouro de Deus é ouro legítimo. Ele representa a verdadeira divindade do Senhor. Possui autoridade. É sustentado pelas 12 pedras do governo celestial de Deus. E o ouro de Lúcifer? Ouro usurpado. Ele simula, ele imita a divindade, mas ele não possui a autoridade de Deus. Impressiona até muita gente, mas não possui autoridade. Não possui. Tem muita gente, você vai ver muita gente que prega, que faz, que acontece, fala, mas é de Deus, esse cara é de Deus. Mas é ouro falso, é ouro usurpado, não carrega autoridade e presença de Deus. Até impressiona muita gente, mas não tem autoridade de Deus. Pode substituir as pedras de uma forma ilegal, pode seduzir muita gente através de mentira e de orgulho, como Lúcifer fez, mas não tem a cobertura de Deus. Essa é a raiz de toda a iniquidade. Começa assim, com a substituição da autoridade de Deus pela pretensão humana ou até mesmo angelical sobre a autoridade divina. Isso aconteceu com Lúcifer e acontece com homens. Lúcifer criou um padrão e esse padrão se segue até hoje por muita gente. Lúcifer começou com ele. Adão e Eva, mesma coisa. Sereis como Deus. Lembra lá que a serpente fala? Come da fruta, porque o dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Então, substituir a palavra de Deus pela palavra da serpente. Ouro usurpado. Lembra da Torre de Babel? Vamos fazer uma torre enorme aqui. E nós vamos fazer um nome. Façamos um nome. Um nome, tá? Para quê? Para substituir a glória de Deus pela vocação e pela glória humana. O anticristo no final dos tempos, a mesma coisa. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que ele se assentará no trono, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, se mostrando como se fosse Deus, mas não é Deus. O ouro sem as pedras é apenas um metal. A verdadeira autoridade com aquele que possui as 12 pedras vem do Cordeiro de Deus, vem do trono quadrado do Senhor. É ele que governa a vida daqueles que permanecem debaixo da autoridade do Senhor. Então toda pedra preciosa é 12, porque o governo de Deus é representado pelo número 12. Então o que o Lúcifer faz? Eu não preciso que o Senhor governe sobre mim. Eu vou governar junto com você. Eu sou igual. Eu vou subir aí. Vou colocar o meu trono e a gente vai ser igualzinho. Eu não tenho que estar aqui embaixo, na terra. Não tenho que estar debaixo do Senhor. Não. Eu tenho que estar do seu lado aí, porque eu sou igual a você. Você conhece gente assim ou não? Conhece gente com esse mesmo princípio? Tem dificuldade em se submeter? Essa declaração de Lúcifer, essa fala dele, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, representa a quebra fundamental da ordem das emanações divinas que eu falei para vocês. Cada nível de criação tem uma função específica na árvore da vida. O que Lúcifer faz? Ele tenta se ascender
acima do mundo das emanações, querendo domínio sobre o infinito. E isso não vai acontecer, porque Deus não divide a sua glória nesse aspecto com ninguém. Com ninguém. O Rabi Isaac Luria, ele já chegou a dizer que a rebelião de Lúcifer causou a primeira quebra dos vasos, uma ruptura cósmica que afetou toda a criação. Então, o primeiro vaso a ser quebrado começou ali, com essa declaração de Lúcifer. Quando ele disse, eu sou igual a Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Ele viola o princípio fundamental do Tzim Tzum. Lembra que eu falei? O Tzim Tzum, processo de contração e emanação, é a autocontração divina que permite a existência de outros seres. Enquanto Deus está nesse processo de Tzim Tzum, podemos continuar vivendo e existindo. A Bíblia diz lá no livro de Jó, eu não lembro agora o versículo, depois vocês podem olhar lá, não sei se é Jó 34, verso 4, eu não vou lembrar agora. Mas a Bíblia diz assim, ó, se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito, processo de Tzim Tzum, ó, Tzim Tzum, se ele pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito, ou seja, o espírito, o sopro de vida que está em mim, que está em você, a Bíblia diz, toda a carne se expiraria e viraria pó. Se Deus pensasse só nele e pegasse o espírito dele de volta, toda a carne viraria pó em fração de segundo, diz a Bíblia, diz a Escritura Sagrada. Então Lúcifer, quando ele faz essa declaração, ele viola o princípio, violando, quebrando o vaso. O primeiro vaso a ser quebrado. Uma ruptura, né? No mundo da criação. Esse é o momento que nasce o orgulho. O pecado, raiz de todos os outros males. O orgulho. É nessa tentativa que ele começa a abrir mão da cobertura de Deus. E começa a fazer-se a si mesmo Deus. Ele acha que não precisa da cobertura de Deus. Então ele se autoproclama Deus. E as 3 pedras que ele despreza da cobertura de Deus são as 3 pedras menos valiosas do peitoral do sacerdote no que tange respeito a valores financeiros. Ele vai trocar essas pedras que têm menos valor financeiro por ouro, tá? Mas o peitoral do sacerdote representa as 12 emanações que governam a criação. E essas 3 pedras, essas 3 fileiras, que é jacinto, a ágata e a ametista, elas correspondem à eternidade, à glória e o fundamento. Então essas pedras, ainda que menos valiosas materialmente falando, se você for olhar de uma forma material, mas elas são partes da estabilidade espiritual. Então, independente se o valor de comércio é mais barata, mas o princípio espiritual dela não muda. Ela faz parte dessa estabilidade espiritual. Ela representa o mundo das pequenas luzes que sustenta a humildade e a conexão com Deus. Essas 3 pedras mantinha como se... Imagina um vaso. Aqui, ó. Deixa eu pegar essa luz aqui, vocês vão talvez consigam entender, ó. Imagina esse aqui, ó. Essa luz tá apagada, né? Mas acendeu. Imagina só que essas 3 pedras são pequenas luzes dentro do vaso que vai sustentar a humildade e a conexão com Deus. Então, cada pedra é uma emanação. Imagina, uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, 4 pedras. Então, cada uma tem um gatilho, é uma emanação, tem um propósito, funciona como uma estabilidade espiritual. Agora, quando ele tira 3 das pedras, ele começa de cara, desconectando do Senhor. Então, há uma desconexão com Deus. Mas Deus, o eterno, ele não dá lugar ao orgulho. Então, essas pedras menos valiosas representam as virtudes que o mundo despreza, mas que são preciosas aos olhos de Deus. Então tem coisas que as pessoas olham e menosprezam. Elas desprezam muitas coisas, mas Deus olha e vê como valioso. E aí isso aplica até mesmo para nós, como sacerdotes de Deus, né? As pessoas olham para você e veem você talvez sem valor. Olha para mim e me vê como alguém sem valor. Às vezes as pessoas não nos valorizam. Aos olhos humanos, você não tem dinheiro, você não tem fortuna. Beleza. Se tratando de coisas materiais, eu não tenho mesmo não. Mas, aos olhos de Deus, pode ter certeza, existe muito valor em mim. Então, existem coisas que o mundo vai desprezar, mas que Deus vê valor. Lúcifer, ele escolheu as pedras de menor valor financeiro, porque subestimou o valor espiritual. E ele vai priorizar a aparência em vez da essência. Então, nós precisamos mudar o nosso foco. Lúcifer olha para a aparência, mas não valoriza a essência. Aquelas pedras eram menos valiosas financeiramente falando, mas a essência dela não mudava. Ela tinha uma essência.
que sustentava, fazia parte do sustentáculo espiritual. E essas pedras, essas 3 pedras, completavam todas as 12, que, de alguma forma, garantia a ele que ele viveria segundo o propósito de Deus. Por quê? Porque é a cobertura de Deus, é o sustento de Deus que nos dá propósito de vida. Então, sem essas pedras, a alma, ela perde a capacidade de receber a bênção divina, se torna vulnerável ao lado da impureza. E nós, eu, você, nós não somos capazes de fazer a vontade de Deus. Nós não somos. Você não é capaz de fazer a vontade de Deus. Eu não sou capaz de fazer a vontade de Deus. Nós não somos capazes. Não somos. Nós não somos capazes nem mesmo de fazer a obra de Deus. Mas se Deus nos fortalecer, se Ele nos sustentar, então nós seremos capazes de fazer. Porque é Ele quem nos capacita. Queira tirar de sobre você a autoridade de Deus. Queira tirar de sobre você a capacitação do Senhor. A proteção, a cobertura, a autoridade sobre você. Ninguém consegue. O próprio apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios. Eu fiz mais obra do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus em mim. O que ele está dizendo? O que me capacitou a fazer a obra foi a graça de Deus. Então, quando Lúcifer abre mão das pedras, ele começa a ficar vulnerável em algumas áreas. Por quê? Porque de si mesmo não dá conta. E cada pedra aponta para uma área da vida. Cada pedra representa, aponta para uma correção específica da nossa alma. Quando essas pedras são removidas, elas criam, abrem-se então defeitos que vai permitir a entrada de cascas, impurezas sobre nós. Isso aconteceu com Lúcifer. E esses buracos na proteção espiritual são chamados de espaços vazios, onde a luz divina não pode penetrar. Toda vez que uma pedra dessa é tirada, um buraco, um vazio, um espaço vazio fica. E aí a luz divina não pode penetrar ali. Que a luz só pode entrar se tiver as pedras. E aí quais são as pedras que estão faltando para o Lúcifer lá, que ele tirou? A terceira ordem de pedras. Qual que é a terceira ordem de pedras? Jacinto, ágata e ametista. E Êxodo 39, ó, tentar conferir, se é isso mesmo. Êxodo 39, a terceira ordem de pedras. A segunda ordem, esmeralda. A terceira ordem, jacinto, ágata e ametista. Êxodo 39, 12. Então, Êxodo 39, 12. É essa sequência, é essa ordem de pedras que Lúcifer tirou. A terceira ordem de pedras. São 4 ordens de 3 pedras. A terceira ordem ele arrancou. Ele tirou a terceira ordem. Êxodo 39, 12. Então, vocês podem anotar aí. Êxodo 39, 12. A terceira ordem de pedras são a ordem de pedras que Lúcifer tirou. E aí, essa ordem de pedra, ela simboliza a estabilidade espiritual. Então, perder essas pedras, perder essa terceira dimensão de pedra, é onde Lúcifer fica preso em uma dualidade, sem conseguir alcançar a estabilidade espiritual. É a partir daqui que ele começa um momento de instabilidade. Então, jacinto, ágata e ametista, verso 12 de Êxodo 39. E aí, pastor, o que significa cada pedra dessa? Essas pedras, né, está ligada à mansidão. Ai, Senhor. Jacinto, ó, Êxodo 39, 12. Primeira pedra, jacinto. Anota aí, pessoal. Jacinto está ligado à mansidão, temperança. Ele era calmo, Lúcifer era calmo. Quando tirou a pedra, ficou violento. Olha lá, o Ezequiel 28. Olha aí, Ezequiel, gente, 28, 16. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. Mas ele era calmo. A pedra de jacinto, ela representa a humildade, mansidão. Ele tirou a pedra da mansidão, ficou violento. Ele tira a pedra da mansidão, a pedra jacinto, e perde a capacidade de ser um vaso para conter a presença de Deus. Lembra de Moisés? Lá em Números, capítulo 12, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais humilde, mais manso da terra. E a violência, ela surge quando essa virtude se perde. Por quê, pastor? Porque o ego inflamado necessita dominar para poder se validar. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa violenta, é porque ela perdeu essa pedra. Muitas pessoas violentas perderam essa pedra. A pedra de jacinto. Qual que é a segunda pedra aqui? Ágata. Aponta para simplicidade. Vai anotando isso, pessoal. Tem alguém ainda aí para dar glória? A Bíblia diz, né, que o coração dele se elevou por causa da tua formosura. O cara era bonito. Tirou a pedra de ágata, deixou de ser simples. Começou a se sentir mais do que todo mundo. Amém ou não amém? A beleza pode ser uma armadilha espiritual, irmão. Temos que tomar cuidado com a vaidade, né? Se cuidar. A primeira pedra é jacinto, a segunda é ágata, né?
a pedra de ágata significa simplicidade. Simplicidade. Então ele deixou de ser simples. Ele era bonito, era belo, né? Então Lúcifer, ele era bonitão, o selo da perfeição. E porque ele era muito belo, ele era muito bonito, ele deixou de ser simples, porque tirou a pedra de ágata. Ele confundiu a sua beleza, que foi criada, com a beleza do Criador. Você entende ou não? A beleza dele foi criada. E aí ele confunde, né? E aí ele cai no pecado de beleza externa, em detrimento da beleza interna. Ou seja, ele valorizou mais a beleza externa do que a beleza interna. Ele tira a pedra de ágata e perde a simplicidade. Então a primeira pedra, jacinto, aponta para mansidão. A segunda pedra, ágata, aponta para simplicidade. Ele deixou de ser simples. E a terceira pedra, passou aqui, ó, Êxodo 39, 12. Terceira pedra, ametista. Passou o que é ametista? A terceira pedra, ametista. Humildade, gente. A terceira pedra, ametista, fala de humildade. Então, por causa do brilho dele, né? Era muito esplêndido. Só que quando ele tira essa pedra, ele fica arrogante, fica soberbo. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, né? Aquele que se humilha será exaltado. Então, a humildade, ela cria o vaso apropriado para receber a presença de Deus. Oh, glória. A pedra é ágata, tá? A segunda pedra é ágata. Simplicidade. Êxodo 39, 12, tá, pessoal? São a terceira ordem de pedras que ele tirou, tá? Então, jacinto, mansidão, ágata, simplicidade, ametista, humildade. E aí você vai entender, quando Jesus fala, né, lá nos evangelhos, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Algumas traduções até diz, aprendei de mim que sou manso, simples e humilde de coração. É Jesus dizendo, as pedras que faltou em Lúcifer, eu tenho. Lúcifer perdeu, mas eu tenho. Então Jesus encarna em sua perfeição, mansidão eterna, simplicidade e humildade. Meu Deus. Tudo que Lúcifer não tinha, Jesus tinha. As 3 pedras que Lúcifer tirou, Jesus tinha. Amém? Eu acho que dá pra gente parar por aqui e a gente conclui na próxima semana, tá? A gente conclui na próxima semana. Jesus sabia reconhecer que a glória era do Pai. Lúcifer, então, ele troca a pedra, ou as pedras, né, pelo ouro. E o ouro aponta para a divindade, o ouro aponta para Deus. O ouro representa essa presença divina, né? Então, querer se tornar Deus é idolatria. É idolatria. E aí, pra gente concluir aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem responder ela. E se alguém sabe aí, pode responder. O que é que mede o valor do mundo? Obrigado, pastorzão. O que é que mede o valor do mundo? O que é que tem valor no mundo? Como que se calcula, né? Como que se calcula? Por exemplo, assim, você tem um dinheiro na sua carteira, uma nota de R$100, uma nota de R$200, né? É um papel timbrado, né? Que tem a marca aí do Banco Central. Mas por que esse papel? Por que esse papel, né? E a pergunta é, o que é que mede o valor do mundo? O que é que esse dinheiro que você tem na sua mão, no seu bolso, na sua carteira, representa? Eu não sei se vocês sabem, mas o dinheiro, ele é calculado através do ouro, né? Então, o sistema econômico mundial, ele aponta, ele reflete, ele indica, ele faz... Isso aqui é muito, muito sério, tá? Ele aponta, né, para essa casca impura luciferiana. O papel moeda, eu não sei se você sabe, mas o papel moeda, ele representa o caos. Ele representa o caos. Ele representa o caos. Porque ele tem valor, né? Porque dinheiro, ele tem valor, só que ele não tem substância real. Ele não tem substância real. A substância real provém só de Deus. Então, o papel moeda, ele aponta para o caos. Para o caos. E aí eu não sei se vocês sabem, mas cada papel, cada nota, cada dinheiro que passa na sua mão, todo dinheiro que vem, ele representa uma quantidade de ouro que está depositado no Banco Central. Isso de cada país. Todo país tem uma quantidade de ouro. Tem uma quantidade de ouro. E aí cada país vai imprimir o dinheiro de acordo com o ouro que ele tem. E esse vai ser o colapso econômico mundial, né? Tu eras querubim ungido, diz o texto. Ungido é o quê? Né? Capacitado para guardar, para cobrir, para proteger, para governar. Ele era o querubim, ok? E aí ele era capacitado, ele era ungido. Só que essa capacitação, você percebe que não vinha dele? Tu eras querubim ungido para guardar. Ou seja, ele foi ungido para isso. Ele foi ungido, ele foi capacitado, igual eu, igual você. Nós temos capacidade em nós. Nós temos a unção de Deus, e é essa unção que nos capacita. Você consegue entender? Então, ele era um querubim. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Nós não vamos ter tempo para poder falar mais, mas assim, quando a Bíblia diz que no Monte Santo de Deus estavas, significa que ele foi ordenado diante de Deus. O Monte Santo representa o entendimento,
o palácio onde ocorrem as ordenações celestiais. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem um palácio. E nesse palácio, esse palácio fica no Monte Santo. E é nesse Monte Santo que acontecem as ordenações celestiais. Assim como os sacerdotes eram ordenados na terra, existe a ordenação celestial. O Monte Santo representa esse tribunal celestial, onde os seres celestiais, os seres espirituais, recebem as suas credenciais, recebem autorização para poder funcionar, para poder trabalhar. Então,